Você já parou para pensar como um animal que quase não se mexe, mal enxerga, tem digestão super lenta e parece viver em câmera lenta, ainda não foi extinto? E mais, como é que justamente esse bicho, a preguiça, se tornou um dos maiores mestres da sobrevivência silenciosa da natureza? A verdade é que o bicho preguiça não é um fracasso da evolução. Ele é uma obra-prima de eficiência extrema. E se você ficar comigo até o final, vai perceber que esse animal que parece folgado é, na real, um estrategista tão refinado e desafia tudo o que a gente acha que entende sobre força, velocidade e sucesso na natureza. Vamos começar pelo óbvio. O nome dele, bicho preguiça. Parece até bullying científico. A gente olha para ele pendurado no galho, se mexendo devagar, com aquela cara de sono eterno, e pensa, esse aí deve ser o bicho mais desajeitado do planeta. Mas aqui vai a primeira quebra de expectativa. O que a gente chama de preguiça é, na verdade, uma das melhores táticas de sobrevivência que a evolução já criou. Enquanto a maioria dos animais está brigando, correndo, caçando, disputando território e gastando toneladas de energia todo dia, o bicho preguiça escolheu outro caminho. Ele jogou o jogo da natureza em outro modo, o modo economia máxima. Em vez de vencer na força ou na velocidade, ele venceu na estratégia. E o resultado dessa escolha é tão radical que o metabolismo dele é um dos mais lentos de todos os mamíferos. Mas calma, não é só ser lento e pronto. A pergunta é, como um corpo tão devagar consegue funcionar sem colapsar? Como esse animal evita predadores se quase não consegue correr? E por que essa estratégia, em vez de ser um desastre, deu tão certo que a preguiça continua firme e forte depois de milhões de anos? Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais interessante. Entender como cada detalhe do corpo e do comportamento da preguiça é um pedaço de um quebra-cabeça perfeito de sobrevivência. Vamos começar pelo metabolismo. Pensa no seu corpo como um carro. Tem carro que é um esportivo beberrão, poderoso, faz de tudo rápido, mas consome combustível absurdo. Tem carro popular econômico, que não corre tanto, mas roda quilômetros com pouco combustível. O bicho preguiça, tipo aquele carro ultra blindado e super econômico que anda devagar, mas quase não gasta gasolina. O metabolismo dele é tão lento que o corpo trabalha a uma rotação quase mínima. Ele tem uma das menores taxas metabólicas entre os mamíferos do seu tamanho. Isso significa que ele precisa de muito menos comida por dia para se manter vivo. É aí que vem o detalhe crucial. O que ele come é, em geral, folha. E folha na natureza é o equivalente a comer salada sem tempero o dia inteiro. Tem pouca energia, pouca proteína, difícil de digerir. Enquanto outros animais precisam comer muito, caçar, se arriscar, a preguiça se contenta com um cardápio bem pobre, bem monótono, mas constante, folhas. E para tirar proveito máximo dessa comida sem graça, o organismo dela desacelera tudo. O processo digestivo, por exemplo, é tão devagar que uma única refeição pode levar semanas para ser totalmente digerida. Em alguns casos, até um mês. Imagina isso no dia a dia. Você come hoje e seu corpo ainda está digerindo essa refeição daqui a 3, 4 semanas. É bizarro para a nossa realidade, mas genial para a sobrevivência dela, porque assim, com pouco alimento, ela consegue se manter viva, sem precisar sair caçando, sem correr riscos desnecessários, sem gastar energia com movimentos inúteis. Não é só isso. Essa lentidão metabólica vem com um bônus. O corpo da preguiça consegue ficar com a temperatura mais variável que a de outros mamíferos. Ela não precisa manter o calor do corpo tão estável, o que também economiza energia. Em dias frios, ela se aquece tomando sol. Em dias quentes, ela fica na sombra. Parece simples, mas é tudo parte de um pacote compacto de economia extrema. Agora, você pode estar pensando, tudo bem, gastar pouca energia é ótimo, mas como é que ela não vira almoço fácil na floresta? Se um predador aparece, como ela escapa se mexe devagar até para virar a cabeça? Aqui entra uma das partes mais brilhantes dessa estratégia de sobrevivência. A camuflagem viva. O bicho preguiça passa tanto tempo parado, pendurado em galhos, que o pelo dele virou praticamente um jardim em miniatura. Sim, é isso mesmo. No pelo da preguiça crescem algas e fungos microscópicos que dão um tom esverdeado ou acinzentado ao corpo dela. Isso faz com que, vista de longe, ela pareça parte do galho ou da folhagem. É como se ela fosse uma planta que respira. Esse conjunto de algas, fungos e até insetos que vivem no pelo da preguiça cria uma espécie de ecossistema particular. Esses organismos ajudam a camuflar ainda mais o animal, quebrando o contorno do corpo
e fazendo com que ele se confunda com o ambiente. O predador que está voando, como uma hárpia ou andando na floresta, como uma onça, pode passar bem perto e simplesmente não notar que aquele tufão de galho com musgo, na verdade, é um mamífero inteiro. E tem mais. O pelo da preguiça é especial até na forma como cresce. Em vez de crescer de cima para baixo, como o nosso, ele cresce de baixo para cima, no sentido da barriga para as costas, acompanhando a forma como o animal fica pendurado. Quando ela está de ponta cabeça no galho, a água da chuva escoa pelo pelo de uma forma que favorece o crescimento das algas. Ou seja, o corpo dela foi literalmente moldado para ser perfeito para esse disfarce natural. Se você ainda está aqui, presta atenção nessa virada. O que parece sujeira ou descuido, na verdade, é uma armadura invisível. A preguiça não está fedida e largada. Ela está usando o próprio corpo como fantasia de floresta. E essa fantasia é tão boa que, na maior parte do tempo, o melhor jeito de não morrer não é correr, é simplesmente não ser notada. Mas e quando ela precisa fazer algo inevitável, como, por exemplo, descer ao chão? Porque sim, apesar de viver quase a vida inteira nas árvores, tem uma coisa que obriga a preguiça a descer. E essa parte é uma das mais curiosas e arriscadas da rotina dela. Uma vez por semana, mais ou menos, o bicho preguiça desce da árvore até o chão para fazer suas necessidades. Só isso já parece um erro de design. Por que ela faria algo tão perigoso se o chão é justamente o lugar onde ela é mais vulnerável? No chão, ela é lenta, desajeitada e está bem mais exposta aos predadores. Existem algumas hipóteses para explicar esse comportamento. Uma delas é que, ao fazer suas necessidades perto da base da árvore em que vive, ela ajuda a adubar aquela árvore específica, reforçando a saúde da sua casa a longo prazo. Outra hipótese é que isso ajuda na comunicação e marcação de território entre preguiças, e tem ainda a possibilidade de ser um comportamento herdado, que foi mantido ao longo da evolução porque não foi ruim o bastante para ser eliminado. Seja qual for o motivo, esse é o momento mais crítico da semana para uma preguiça. Ela desce devagar, se arrasta no chão com dificuldade, cava um pequeno buraco com as garras, faz suas necessidades, cobre com folhas e depois sobe de volta para a árvore. Parece um ritual estranho, mas repara, até esse risco é cuidadosamente limitado. Ela só faz isso de tempos em tempos, minimizando a exposição. Agora, por que você acha que, mesmo tão vulnerável, as preguiças não foram dizimadas ao longo do tempo? A resposta está num detalhe que a gente costuma subestimar. Elas jogam com um relógio biológico ao lado delas. Na natureza, não é só quem corre mais rápido que sobrevive. Muitas vezes, quem vive numa frequência diferente sai ganhando. A preguiça está tão fora do padrão que predadores rápidos, acostumados a identificar movimentos bruscos e perseguições alucinantes, simplesmente não têm tantos gatilhos visuais para focar nela. Ela se mexe tão devagar e, aos olhos de muitos predadores, praticamente não chama atenção. É como se a preguiça tivesse descoberto um truque. Se eu não chamo atenção visual, eu já cortei metade do risco. E ainda tem mais. O viver no alto das árvores pendurada. Ela está num ambiente que muitos predadores terrestres nem alcançam. Se você está acompanhando, agora vem outro ponto surpreendente. Mesmo com esse corpo lento, a preguiça é incrivelmente forte nos braços. Ela é capaz de se pendurar por longos períodos sem cansar, porque a musculatura dela é adaptada para isso. Alguns estudos mostram que ela consegue se sustentar no galho, mesmo depois de morta, de tão firmes que são os tendões e a forma como as garras se engancham. Pensa nisso. O mesmo animal que mal anda no chão é praticamente um mestre em escaladas lentas. Ele não precisa de velocidade porque o plano de fuga dele não é correr, é ficar onde a maior parte dos predadores não consegue ir com facilidade. Ou, em alguns casos, simplesmente não perceberem que ele está ali. E o que dizer dos sentidos da preguiça? Ela não enxerga tão bem. A audição não é das melhores, mas o olfato é mais desenvolvido. Lembra da economia de energia? Em vez de investir num sistema sensorial altamente complexo e caro energeticamente, ela investe no suficiente para viver no ritmo dela, no ambiente específico dela. Ela não precisa ver uma presa em alta velocidade. Ela precisa saber qual é a folha certa, o galho certo, a árvore mais segura. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar para a história maior da evolução das preguiças. Porque o que a gente vê hoje é só a versão compacta de uma linhagem que já foi muito mais ousada e impressionante. No passado, existiram preguiças gigantes,
algumas do tamanho de um urso, e caminhavam no chão, pesando centenas de quilos. Elas viveram nas Américas, e em certo momento, simplesmente desapareceram, provavelmente por uma combinação de mudanças climáticas e pressão de caça de humanos. As preguiças modernas, pequenas, arborícolas, lentas, são como sobreviventes minimalistas de uma família que já teve gigantes. E aqui está uma conexão poderosa. Enquanto as versões enormes, pesadas, visíveis e terrestres sumiram, as versões discretas, leves, camufladas e lentas continuaram. Ou seja, quem escolheu o caminho de gastar menos, aparecer menos e correr menos riscos foi quem venceu a longo prazo. Se você ainda está aqui, percebe o padrão? A natureza, ao contrário da nossa cultura humana, não premia quem parece mais impressionante, mais rápido ou mais exuberante. Ela premia quem se adapta melhor a um nicho específico, quem sabe jogar o jogo do custo-benefício. E a preguiça é um dos melhores exemplos disso. Outro ponto fascinante é a relação da preguiça com o ambiente em que vive. As florestas tropicais onde ela habita oferecem abundância de folhas e galhos, mas também abrigam milhares de espécies diferentes competindo por espaço, luz e alimento. O que a preguiça fez? Em vez de disputar as mesmas frutas que outros animais, ou o mesmo tipo de caça, ela se especializou em algo que quase ninguém quer: folhas difíceis de dar. Essa especialização radical permitiu que ela ocupasse um nicho ecológico bem específico, o de comedora de folhas especializada e paciente. Enquanto outros animais precisam andar grandes distâncias ou se arriscar para encontrar comida, a preguiça praticamente vive em cima do prato. Ela está tão integrada ao lugar em que vive que muitas vezes passa grande parte da vida na mesma área, às vezes até na mesma árvore. E existe ainda um detalhe pouco comentado. A lenta digestão da preguiça faz com que o estômago dela fique sempre bem cheio, pesado. Esse peso adicional funciona quase como uma ajuda para se manter estável pendurada nos galhos, funcionando como um contrapeso. É quase como se o próprio sistema digestivo fosse uma parte da engenharia do corpo pensada para a vida nas alturas. Mas o ponto alto dessa história ainda está chegando. Até aqui a gente viu que a preguiça é lenta, camuflada, econômica, silenciosa, especializada. Mas o que tudo isso revela, de verdade, sobre estratégia de sobrevivência? Repara numa coisa: a maioria das narrativas que a gente ouve fala sobre sobreviver lutando, sobreviver vencendo, sobreviver dominando. A preguiça representa uma outra filosofia: sobreviver cedendo, recuando, economizando. Não competir onde não precisa, não aparecer onde não convém, não gastar quando não é urgente. Agora, pensa isso aplicado à própria espécie humana. Quantas vezes a gente associa sucesso a movimento constante, pressa, produtividade extrema, correria? E quantas vezes o preço disso é um colapso interno, físico ou mental? O bicho preguiça vive como se tivesse feito um pacto silencioso com o tempo. Eu vivo devagar, gasto pouco, apareço pouco, mas resisto por muito mais. Se você ainda está comigo, aqui vem a maior revelação dessa história. O bicho preguiça não sobrevive apesar de ser lento. Ele sobrevive porque é lento. A lentidão não é um defeito tolerado, é a fundação da estratégia de vida dele. Toda a biologia, todo o corpo, todos os hábitos foram moldados em torno dessa decisão fundamental. Trocar potência por resistência, velocidade por discrição, consumo por economia. Isso fica ainda mais evidente quando a gente olha para a forma como a preguiça se move na árvore. Cada movimento é calculado, cuidadoso, sem desperdício. Ela não pula de galho em galho à toa. Ela não sai correndo de um lado para o outro. Ela se desloca ao mínimo necessário, no ritmo que o corpo aguenta sem entrar em pane. E por fazer tão poucos movimentos ao longo do dia, o risco de se machucar, cair ou ser percebida é muito menor. Outro detalhe surpreendente é que essa estratégia também influencia a reprodução. A preguiça não tem ninhadas enormes. Em geral, tem apenas um filhote por gestação. E esse filhote passa muito tempo grudado na mãe, aprendendo, se desenvolvendo, se adaptando ao mesmo estilo de vida calmo e econômico. A espécie não aposta na quantidade de descendentes, mas na sobrevivência de poucos, bem protegidos. Na prática, isso significa que cada indivíduo é valioso dentro da estratégia da espécie. Não dá para sair se arriscando demais. O corpo dela, o comportamento, a rotina, tudo parece alinhado com uma frase: não tenha pressa de viver, tenha consistência para durar. E é aqui que o clímax da nossa história se conecta com a promessa do início.
Quando a gente olha de fora, a preguiça parece o símbolo máximo da ineficiência. Um animal que não age, não corre, não luta, não se esforça. Mas, quando a gente investiga de perto, descobre que ela é o oposto. É um dos seres mais finamente ajustados ao seu ambiente, com uma estratégia de sobrevivência tão refinada que desafia a lógica comum. Enquanto isso, muitas espécies extremamente rápidas, fortes, agressivas, foram desaparecendo ao longo das eras porque não conseguiram se adaptar a mudanças drásticas. A preguiça continua, não porque é a mais impressionante, mas porque é uma especialista em gastar o mínimo possível para existir. Se você já viu uma imagem de preguiça sorrindo, com aquela expressão calma, quase pacífica, agora talvez enxergue esse sorriso de outro jeito, não como cara de bobo, mas como o rosto de um animal que, sem saber, carrega uma das lições mais poderosas da natureza. Às vezes, a melhor forma de sobreviver não é acelerar, é desacelerar. Não é chamar atenção, é desaparecer no cenário. Não é consumir tudo, é aprender a viver com o pouco. No final das contas, o bicho preguiça é quase um manifesto vivo contra a ideia de que só quem corre mais, faz mais, produz mais e aparece mais é que merece ficar. A natureza não está nem aí para curtidas, para desempenho em alta velocidade ou para espetáculo. Ela está interessada em equilíbrio, em adaptação e, acima de tudo, em eficiência. Então, se você ficou até aqui, eu te convido a fazer duas coisas. Primeiro, da próxima vez que ouvir alguém chamando outro de preguiçoso como ofensa, lembra do bicho preguiça e da sua inteligência silenciosa, do seu corpo afinado para durar, não para brilhar por pouco tempo. E segundo, comenta aí o que mais te surpreendeu nessa estratégia de sobrevivência incrivelmente lenta, mas absurdamente eficiente. Se esse conteúdo te fez olhar o bicho preguiça de um jeito diferente, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que vive achando que velocidade é tudo. Porque talvez, no fim das contas, a natureza esteja tentando nos dizer, há milhões de anos, que viver bem não é correr sem parar, é aprender a sobreviver com sabedoria. E nisso, o bicho preguiça é mestre.